Neste momento, uma frota de espaçonaves da NASA está voltando seus instrumentos para um objeto anômalo que atravessa nosso sistema solar a toda velocidade. Um visitante interestelar em trânsito vertiginoso. Este é uma atualização científica crucial sobre o viajante cósmico batizado de 3I Atlas. À medida que avança rumo ao sistema solar interno, esse mensageiro de outra estrela está cativando a imaginação de cientistas e astrônomos amadores em todo o globo. Ele representa uma oportunidade extraordinária, uma janela raríssima para estudar um embaixador vindo de um bairro estelar completamente diferente. Em 3 de outubro, o 3I Atlas realizou sua máxima aproximação de Marte, marcando um momento crucial para a ciência planetária. Mas esse evento único na história colidiu com um problema tipicamente terrestre. Apenas 2 dias antes, em 1º de outubro, a NASA anunciou em seu portal oficial que suspenderia atualizações públicas devido a um hiato no financiamento federal. Assim, no exato momento em que a humanidade testemunhava a passagem de um dos objetos mais enigmáticos já registrados, a própria Agência Espacial Americana ficou obrigada ao silêncio. Neste briefing, reunimos todos os elementos. Por que o sobrevoo marciano é tão significativo? O que os últimos dados revelam, como o shutdown governamental afetou o fluxo de informações e, enquanto o mundo aguarda respostas do Planeta Vermelho, o que vem a seguir. Este episódio marca um ponto de virada em nosso entendimento sobre objetos interestelares, oferecendo perspectivas sem precedentes. No dia 3 de outubro, o 3I Atlas passou a aproximadamente 2 unidades astronômicas UA de Marte. Uma UA, distância média entre a Terra e o Sol, equivale a cerca de 150 milhões de quilômetros. Isso colocou o visitante interestelar a apenas 30 milhões de quilômetros do planeta vermelho, distância que, para as sondas em órbita marciana, representa praticamente um vizinhança. Essa proximidade ofereceu aí sentinelas distantes da NASA uma oportunidade ímpar de observação em detalhes impossíveis de captar da Terra. Objetos interestelares são viajantes originários de outros sistemas estelares. Eles cruzam brevemente nosso quintal cósmico antes de desaparecer no escuro interestelar. É essa raridade que torna o 3I Atlas tão valioso. Ele pode carregar impressões digitais químicas de seu local de nascimento distante, potencialmente revelando como outros sistemas planetários se formam, evoluem e talvez até disseminam os ingredientes da vida. O timing e a geometria desse encontro são cruciais. Observar a partir de Marte não foi apenas conveniente, foi essencial. Para a Terra, nossa visão está agora completamente bloqueada. O 3I Atlas entrou na chamada conjunção superior, posicionando-se quase exatamente atrás do Sol. Seu brilho tênue é engolido pela luz solar, tornando as observações terrestres totalmente impossíveis. Mas em Marte, a situação é diferente. A fase orbital do planeta vermelho oferece uma visão clara e desobstruída, permitindo que os orbitadores capturem imagens de alta resolução e dados espectroscópicos que a Terra não consegue obter neste momento. Pouco antes do 3I Atlas desaparecer atrás do Sol, telescópios terrestres capturaram os últimos conjuntos cruciais de observações. Em 25 de setembro, 27 de setembro e 2 de outubro, registrando os momentos finais antes de seu desaparecimento total. O primeiro conjunto, 25 de setembro, documentou o objeto antes de ser atingido por uma ejeção de massa coronal, CME. Essa enorme onda de plasma solar iluminou brevemente seu coma. 2 dias depois, novas imagens revelaram como a CME alterou sua aparência. Em 2 de outubro,
os astrônomos registraram uma das últimas imagens utilizáveis antes que o objeto fosse completamente ofuscado pelo brilho solar. Os dados até agora pintam um objeto que desafia a categorização. Ele viaja a quase 60 km por segundo, rápido demais para ser capturado pela gravidade solar. Possui um coma difuso gigantesco, uma nuvem brilhante de gás e poeira com 700 mil quilômetros de extensão, quase metade do diâmetro do Sol, mas carece da cauda cometária típica, exibindo em vez disso uma rara e inexplicável anticauda voltada para o Sol. Seu plano orbital está alarmantemente próximo da eclíptica, uma coincidência perturbadora para um objeto interestelar. Juntas, essas anomalias deixam os cientistas perplexos. O geólogo Stephen Burns chegou a chamar o Tree Atlas de o objeto mais bizarro já registrado. E é justamente essa estranheza que torna as observações marcianas cruciais. Somente através de imageamento detalhado e análise de espectro poderemos desvendar a verdadeira natureza desse viajante. Fragmento gelado, detrito rochoso ou algo inteiramente novo. No entanto, justo quando o mundo se preparava para um fluxo de dados, o silêncio desceu. O shutdown do governo do SkySky suspendeu temporariamente as operações externas da NASA. Sites escurecidos, comunicações interrompidas e até a Deep Space Network, a rede de antenas que se comunica com espaçonaves, reduziu o acesso público aos dados. Mas o espaço não espera por política. Graças a uma colaboração internacional extraordinária, as observações continuam. A Agência Espacial Europeia, ESA, a Administração Espacial Nacional da China e a Agência Espacial dos Emirados Árabes Unidos mantêm missões ativas em Marte. Seus orbitadores foram redirecionados para observar o 3I Atlas durante esta janela crítica. Portanto, o silêncio da NASA não significa o fim das descobertas. Mesmo com a ausência temporária de uma agência, os olhos da humanidade permanecem abertos. Então, quando os novos dados de alta resolução de Marte estarão disponíveis, o processo envolve várias etapas. Primeiro, a captura. As espaçonaves registram imagens brutas e leituras de sensores. Segundo, a transmissão. Os dados percorrem dezenas de milhões de quilômetros até a Terra. Terceiro, o processamento. As equipes de engenharia convertem os sinais brutos em formatos utilizáveis. Quarto, a análise. Os cientistas interpretam os dados, comparam-nos com modelos e preparam a divulgação pública. Cada etapa demanda tempo, e com o atraso na comunicação da NASA, o cronograma se torna ainda mais incerto. Olhando mais adiante, no início de novembro, outra janela de oportunidade se abrirá. A sonda europeia JUICE, Jupiter Icy Moons Explorer, ao se aproximar dos planetas externos, observará o Tree Atlas de um novo ângulo. No entanto, devido à complexidade extrema de sua órbita gravitacional, os dados relacionados só devem ser publicados no início de 2026. Na verdade, as observações de Marte provavelmente detêm a chave para decifrar o enigma, não apenas revelando sua estrutura e composição, mas também, potencialmente, reescrevendo nosso entendimento sobre como a matéria se forma e migra entre sistemas estelares. O 3I Atlas não é apenas uma curiosidade científica, é um mensageiro de outro tempo, um fragmento de um mundo que orbitou uma estrela distante, carregando sussurros de seu local de origem através do vazio interestelar. Cada átomo em seu interior conta uma história. Talvez tenha sido forjado no coração de um sol há muito extinto ou condensado na quietude de uma nebulosa distante, bilhões de anos antes do nascimento do nosso sistema solar. Agora, por um acaso cósmico, aproximou-se o suficiente para que possamos estudá-lo e maravilhar-nos. Quando os astrônomos apontam seus instrumentos para o Tree Atlas,
Eles não estão apenas coletando dados, mas lendo uma carta escrita em pedra, uma carta que levou incontáveis milênios para chegar até nós. A passagem próxima de Marte oferece uma clareza sem precedentes. Espectrômetros analisarão sua luz em busca de compostos orgânicos. Os blocos de construção da vida, câmeras de alta resolução, mapearão sua superfície, procurando por texturas, composições e pistas sobre sua rotação. E esses resultados se unirão como peças de um quebra-cabeça, pintando o retrato desse viajante interestelar, quem sabe em algum nível sutil, refletindo nossas próprias origens. Mas além das medições e modelos, há um significado humano mais profundo. O ato de conhecer sempre foi sobre conexão, vincular o que vemos ao que sentimos, o conhecido ao desconhecido. O TRI Atlas nos lembra que o universo não é estático, mas sim um fluxo contínuo de trocas. Mesmo através das vastas distâncias entre as estrelas, a matéria e talvez até as ideias migra livremente, costurando o cosmos em um todo. Esse objeto solitário, que silenciosamente passa por Marte, prova que fronteiras são apenas ilusões. O universo é uma épica interconectada e nós estamos nela. Cada espaçonave que observa o 3i Atlas não é apenas tecnologia, mas a materialização da curiosidade, o anseio humano solidificado em metal e código. Cada antena que rastreia seu trajeto ecoa nosso impulso mais antigo, ir além do horizonte, fazer a próxima pergunta, continuar buscando. De certa forma, a história do 3i Atlas é a nossa história, nosso instinto inato de exploradores. Olhamos para o céu e perguntamos: o que há além do Sol? Estamos sós ou conectados? Pertencemos a algo maior, uma teia intricada de criação que se estende pela galáxia? Cada descoberta nos aproxima da compreensão, mas também aprofunda o mistério. Quando os dados de Marte atravessam dezenas de milhões de quilômetros, as equipes científicas os decifram linha por linha, buscando pistas sobre sua origem. O 3i Atlas já foi parte de um sistema planetário vibrante, despedaçado pela gravidade, foi ejetado por uma catástrofe estelar ou representa um novo paradigma de objetos interestelares. Algo além do que nossa física atual pode narrar? Cada possibilidade abre novas portas, cada resposta gera novas perguntas. Mesmo quando as atualizações da NASA pausam, o universo continua seu diálogo, em luz, em movimento, em silêncio. Enquanto governos debatem orçamentos, as estrelas continuam a arder. Enquanto sites ficam offline, telescópios ainda se voltam para o firmamento. A exploração nunca para, porque é maior que qualquer nação. É um sonho compartilhado pela humanidade. O 3i Atlas se tornou um símbolo dessa visão coletiva. Quando olhamos para o céu, além de nossas divisões, ele não é mais uma barreira, mas um laço. Em breve, esse visitante interestelar se perderá de vista, mergulhando na escuridão entre as estrelas. Mas o impacto de sua passagem permanecerá. Sua breve estadia já mudou nossa visão do sistema solar. Não mais uma bolha isolada, mas parte de um oceano galáctico repleto de viajantes como ele. E o mais espantoso, estarmos exatamente aqui, exatamente agora, para testemunhá-lo. No vasto rio do cosmos, nosso olhar é apenas um batimento cardíaco, mas que batimento significativo! Ele nos lembra de quão frágeis e preciosos somos, e também nos recorda que, neste universo imensurável, temos tanto as ferramentas quanto a vontade de explorá-lo. O 3i Atlas nos mostra que nossa história não está escrita apenas sob esta estrela e neste planeta, mas também entre as constelações. Sua passagem é como um sussurro que atravessa o espaço. Até o menor fragmento pode carregar a memória de um mundo distante. Por isso, enquanto o mundo aguarda novos dados emergirem, uma coisa é certa: a busca pelo entendimento nunca cessou.
Mesmo no silêncio, o cosmos fala. Quando os sinais de Marte finalmente chegarem, quando a primeira imagem surgir na tela, talvez vejamos não apenas um cometa ou asteroide, mas nosso próprio reflexo, exploradores guiados pela curiosidade, estendendo a mão para o desconhecido. O universo não revela seus segredos facilmente, mas, para aqueles que insistem em escutar, ele ocasionalmente levanta um canto do véu. Talvez muito depois que o Tracy Atlas tenha desaparecido na escuridão, outro mensageiro interestelar chegará. E então, estaremos mais preparados, mais conectados, ainda impulsionados por aquela curiosidade que transcende tempo e espaço. Pois explorar não é um destino, mas uma jornada. O importante não são as respostas que já temos, mas as perguntas que nos mantêm em movimento. E é justamente nessa busca infinita, através de mundos, galáxias e eras, que encontramos o verdadeiro significado de ser humano.